Seremos agora ministrados por uma palavra sempre viva, preciosa, que fala ao nosso coração. Aqui estamos, Pai, prontos para ouvir a Tua voz. Profetiza, ó Espírito Santo, profetiza. Nós que aqui estamos, nossos irmãos que nos ouvem pelas redes sociais, profetiza cada um. Que sejamos levados cativos inteiramente à Tua palavra. Abençoamos o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para aqueles que chegaram depois de iniciado o momento de louvor, saúdo a igreja toda com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estar aqui. Eu só ouvi um amém. Eu fiquei preocupado. Mas é bom estar aqui novamente. Numa posição de responsabilidade grande, é verdade. Eu já quero pedir para que você abra a sua Bíblia, livro de Gênesis. Eu acho que os relâmpagos afastaram uma boa parte da igreja, né? Domingo passado estávamos num número um pouquinho maior do que estamos hoje aqui. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você está aqui. Amém? Glória a Deus porque você também está aí nos assistindo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite pela sua palavra. Gênesis capítulo 3. Todos acharam? Amém? Amém? Levanta a mão só para poder saber quantos já acharam aí. Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Assentado mesmo como nós estamos, apenas 2 versos. Alguma coisa está dando uma microfonia aqui estranha. Verso de número 9 e de número 10. De repente você pode também acompanhar aqui no telão. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Apenas esses 2 versos da palavra do Senhor. Aqui está um cenário bastante conhecido pela igreja, momento em que a vida do homem foi transformada para pior, momento em que o homem ele se deu conta do erro que tinha cometido. Na verdade, das consequências do erro que havia cometido. Porque até então, para Adão e Eva, era viver o paraíso, era viver no paraíso, era viver intimidade com Deus, era viver um relacionamento da qual Deus tinha projetado que fosse. E a partir daquele momento haveria de ser imposto ao homem uma separação de Deus por conta do pecado. Perceba que desse momento em diante, Adão não mais volta a ter relacionamento com Deus da forma como ele tinha antes do pecado.
A Bíblia fala que Deus vinha ter com Adão na viração do dia, bater papo com ele. E Adão, como é que vão as coisas? E agora Eva peca, Adão peca, eles se dão conta que algo está diferente, eles se dão conta que algo não está normal, se apercebem de uma forma diferente e se escondem quando escutam Deus por ele chamar: onde estás? Onde estás? Aqui nesse cenário, nesses dois versículos, nós encontramos aqui pelo menos dois aprendizados que servem muito bem para nós. Amém? O primeiro, queridos, é que além de nós termos herdado de Adão um DNA corrompido, nós também herdamos dele a capacidade de nos esconder, a capacidade de nos desviar de responsabilidades, a capacidade de olhar a coisa errada feita e tentar, logo na primeira hora, tentar se desviar daquele problema. Já olhamos para o lado assim: em quem eu posso colocar a culpa? Nós herdamos de Adão a capacidade de se omitir às ações. Perceba uma coisa: isso chegou a ser comum. Quer ver? Alexandre, você está lembrado que você vai pregar hoje, né? Eu? Vai que cola, né? Não, tá, estou sabendo que vou pregar hoje. Vai que cola, né? De repente ele prega. Nós herdamos isso. E a Bíblia apresenta, queridos, diversos personagens por nós conhecidos, que uma hora ou outra eles agiram de forma a querer fugir da sua responsabilidade. Logo de cara, Adão e Eva: não, olha só, o problema foi a serpente. Não, Deus, olha só, o problema foi a mulher. Deus vai ter com Caim e falar assim: Caim, onde é que está o teu irmão? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão para saber onde é que ele está? Caim logo de cara quis se livrar. De repente herdamos de Adão também, né? Essa unção de parecer peixe ensaboado. Logo quer escapar das responsabilidades. Moisés fugiu para o deserto. Moisés matou o egípcio. Sabe o que aconteceria com Moisés por conta de ter matado aquele soldado egípcio? Nada. Nada. Ele estava sendo treinado, muito provavelmente, para ser o faraó. Ele foge. 40 anos depois, Deus vai encontrar Moisés. Fala para Moisés uma proposta, dá a ele uma proposta. E ele de cara se esconde atrás da sua falta de oratória. Deus, olha só, é muito legal isso que o Senhor quer fazer com o povo de Israel. Estou aqui dando maior apoio, mas manda meu irmão. Me mira, mas me erra. Deus precisou ser duro com Moisés.
querendo se esconder, querendo fugir de uma responsabilidade que Deus estava dando para ele. Abraão, queridos, Abraão por 2 vezes, temendo a sua vida, Abraão escondeu a verdade dele em relação a Sara. Ao invés de falar, ela é minha mulher, ela falou, ela é minha irmã. Tudo bem que era mesmo, minha irmã. Mas por 2 vezes, temendo pela sua vida, Abraão se escondeu a verdade, e não colocou de cara a sua condição em relação a Sara. Que dizer de Sansão, que se escondeu atrás da sua força, começou a brincar com o pecado, a brincar com o perigo, simplesmente porque nada era para ele difícil demais de resolver. A burrice de Sansão foi se esconder atrás da sua força. E você sabe o que aconteceu? Saul foi o protagonista de uma cena patética. No dia da sua coroação, ele se escondeu debaixo de uma carroça. Saul, levantado pelo povo para ser o primeiro rei de Israel, depois que ele viu o tamanho da encrenca que ele estava encarando, que era receber sobre si o peso de ser rei, ele se esconde. Pessoas que tentaram se esconder, pessoas que tentaram se eximir, até mesmo Davi, depois que ele viu a besteira que ele fez, a bobagem que ele fez, depois que descobriu que tinha engravidado Betseba, ele chega, ô Urias, vai lá deitar com a tua mulher, compadre. Não só de guerra vive o soldado, afinal de contas. E aí, porque Urias não foi, Davi, para poder se esconder o fato, tentar se eximir, dá uma ordem para que Urias seja abandonado na frente de batalha, para que assim seja morto. O que dizer de Pedro? Você estava com ele? Não, olha só, essa responsabilidade aí de ter que de repente encarar o que ele está encarando aí, não é muito para mim não. Pedro, você estava com ele, você é um deles, porque você fala como eles. Não, minha mulher, você está doida. Jonas, falar para aqueles caras de Nínive, eu tenho coisa melhor para fazer. E de repente nós aprendemos, nós herdamos essa capacidade de, diante de um chamamento à responsabilidade, querer nos desviar. Ah, manda outro, isso não é comigo, eu não dou conta. Não é difícil encontrar pessoas que se menosprezam diante da capacidade de realizar feitos. Não é difícil. Não é difícil encontrar pessoas que assumem posições defensivas diante de fatos que lhe exigem responsabilidade. Não fui eu. Ei, você está interpretando errado. Não foi tão feio assim. Ei, vocês estão sendo muito radicais com essas coisas. Afinal de contas, está sendo radical demais com um fato que é comum. De repente parece que é comum a adoção de atitude que revela justamente fugir de responsabilidades. Só que nem tudo que é comum é normal. Muitas coisas acontecem
E as pessoas se escondem atrás daquilo que é comum. Mas o que é comum não é normal. Quer ver uma coisa? Quantos pais hoje não respeitam? Quantos filhos hoje não respeitam seus pais? Simplesmente porque isso é comum. Todo mundo faz, meus amigos fazem, na escola faz. É a turma da rebeldia. Passou a ser comum filho não respeitar pai e mãe. Mas isso não é normal. Passou a ser comum o matrimônio não ser honrado. Afinal de contas, todo mundo faz. Passou a ser comum fazer as coisas de qualquer jeito, trabalhar de qualquer jeito, dar o seu jeitinho. De repente olhamos nos noticiários, nos jornais, nas notícias que aparecem na mídia social, e vimos que as pessoas adotam o comum para enganar a justiça. É comum enganar a autoridade sanitária, é comum enganar a autoridade fiscal. Todo mundo quer dar um jeito de enganar as coisas, de querer levar vantagem. De repente parece que é comum esconder dinheiro na cueca, mas isso não é normal. Quando as pessoas elas agem simplesmente porque é comum agir daquela forma, se você for olhar direitinho a essência da atitude, aquela é uma atitude errada. São pessoas se escondendo, se eximindo da responsabilidade de agir certo, se escondendo atrás do que é comum. Ao criar o homem, Deus soprou sobre ele, e nesse processo de soprar, transferiu de algo que estava dentro do próprio Deus para dentro desse homem. A essência de Deus veio para o homem. Significa que se a essência de Deus veio para o homem, o que é normal para o homem, o que deveria ser normal para o homem, é agir com justiça, é agir com verdade, é agir com corretude, é agir com sinceridade. Verdade é o nome que deveria representar o normal para o homem. Verdade. Verdade. Não à toa Jesus disse que além de ser o caminho, ele era a verdade. É por isso que o nosso parâmetro de comparação precisa ser aquele que é perfeito, a fim de que possamos alcançar a estatura, a condição a semelhança de varão perfeito. Se há uma palavra da parte de Deus para nós, que venhamos a crescer a ponto de nós chegarmos à estatura de varão perfeito, a nossa comparação não pode ser com quem não é perfeito. Precisamos olhar para o que é perfeito, para poder saber o que em nós há de errado para ser corrigido, para que assim possamos trabalhar em nós, ou permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, a fim de que essa perfeição possa ser trabalhada em nós a cada dia. Nós não podemos nos esconder atrás do que é comum. Precisamos ser normais. E ser normal, queridos, é justamente funcionar de acordo com o projeto inicial. Deus, quando criou o homem, Deus, quando planejou o homem, Deus, quando sonhou com a humanidade, Deus sonhou o homem funcionando de uma forma específica.
Tudo que foge dessa forma específica pode até ser comum, mas não é normal. O motor velho é comum pingar óleo, mas não é normal. Porque existe um padrão de corretude, de certeza, um padrão estabelecido para aquilo que é normal. Esse pote de álcool gel, isso não foi feito de qualquer forma. Teve um trabalho, a mente aqui por trás disso, engenharia, um desenho específico para que possa funcionar da forma normal. Ele até pode vir a ser utilizado de uma forma comum, se houver alguma avaria. Mas para agir de forma na sua normalidade, ele precisa estar dentro das especificações da qual foi projetado. Assim somos nós. De repente estamos funcionando de forma comum, porque é comum ver as pessoas funcionarem dessa forma, mas isso não é normal. O que tem sido comum na sua vida? Que você já nem liga mais, porque afinal de contas todo mundo é assim. Mas quando você olha para as Escrituras, quando você olha para o projeto original de Deus, você encontra avarias que precisam ser corrigidas. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos eximir da responsabilidade de funcionar corretamente, nos escondendo atrás daquilo que é comum. Deus, Ele criou o homem para funcionar de forma verdadeira. Ser normal é ser segundo o coração de Deus. Quando Davi agiu de forma a esconder o seu erro com Betseba, ele agiu de forma comum. Mas quando ele se apresentou diante de Deus, falou assim: Deus, fui eu, somente eu pequei. Aí ele foi normal. Adão, onde estás? Adão, na forma que ele agiu, ele instaurou um procedimento comum. Foi a mulher. Quando Deus esperava dele uma resposta de quem estaria normal, fui eu. Eu errei. Davi agiu de forma comum quando quis se livrar da culpa, mas foi normal ao reconhecer a sua responsabilidade diante de Deus. O problema é que a todo instante nós estamos travando uma batalha na mente para decidir qual caminho tomar. Se o caminho do que é comum ou se o caminho do que é normal. Tem muito tempo que eu não ando de ônibus em Brasília, mas no meu tempo de escola, de estudo, né, de início de vida acadêmica, faculdade, pegava muito ônibus. Como era comum as pessoas não passar pela catraca para pagar a passagem de ônibus. Quantos fizeram isso aqui?
Ninguém fez isso aqui, né? Tá. Eu ouvi o testemunho de um pastor que estava no ônibus, ainda não havia passado a catraca, a roleta, e aí o ônibus quebrou. Ele falou assim: olha só, como todo mundo vai entrar no próximo ônibus para poder vai entrar por trás, né? Afinal de contas, faz o seguinte: recebe aqui a minha passagem, eu já entro por trás também com todo mundo. Falei assim: deixa de ser besta. Quem falou isso para ele foi o cobrador. Entra sem pagar. Afinal de contas, isso é comum. Isso é comum. Quantas vezes de repente nós estamos passando a mão em cima de problemas? Ah, deixa para lá, isso é comum. Quando na verdade o nosso posicionamento deveria ser o de chamar a responsabilidade. Normal, agir de forma normal é agir de forma verdadeira. Todos os dias nós somos tentados a agir de forma comum, para não assumir a responsabilidade de agir de forma normal. Sabe aquele troco do supermercado que vem a mais? É difícil de repente isso acontecer, né? Porque hoje mais um dia o povo paga mais com cartão. Mas isso acontece. Sabe aquela conta que o caixa passa menos? Você reconhece assim: eita, era 50, passou 5, glória a Deus. Isso não é normal. Existem diversas oportunidades que nos são apresentadas todos os dias, esperando de nós uma atitude normal, ao invés de uma atitude comum. Essa é a primeira coisa que podemos aprender com o cenário de Adão se escondendo de Deus. Nós herdamos de Adão a capacidade de nos eximir das responsabilidades de agir de forma correta e verdadeira. Dentro de casa, local de trabalho, escola, igreja, todos os ambientes. Quer ver uma coisa? Fulano, você vai dar aula na escola bíblica dominical. Ah, meu Deus, vou ter que enfrentar o pastor Joaquim sentado na minha frente. Qual a desculpa que eu vou usar agora? Ah, deixa eu ver aqui. Não, essa aqui foi da semana passada. Esconde. É feito um chamamento a trabalhar no próximo encontro. Quem está com saudade do encontro aí? Eu estou com saudade de face a face. Um final de semana sem dormir direito. Qual a desculpa que eu vou encontrar agora para poder não ir nesse negócio? Estamos o tempo inteiro pensando em situações que nos façam cair na vala do que é comum, para não assumir a responsabilidade do que deveria ser normal. Esse é um mal que precisa ser extirpado das nossas vidas e vem na humanidade desde Adão. Mas vamos partir para o próximo ponto. Deus faz uma pergunta: onde estás? E é claro que essa pergunta é uma pergunta retórica. Afinal de contas, quem fez a pergunta é aquele que tudo sabe, tudo vê. É uma pergunta que ela não exige uma resposta, mas ela exige um posicionamento.
Deus, quando pergunta para Adão: Adão, onde estás? Deus estava querendo de Adão um posicionamento quanto aos seus atos, às suas atitudes. Deus estava chamando Adão à responsabilidade por aquilo que ele tinha feito. Mas Adão, ele se esconde, ele se exime. Adão, ele não responde posicionalmente da forma como ele deveria responder. Tá, e qual deveria ser a resposta de Adão? Isso aqui acho que vai ser tema para um outro momento, porque senão vai meia hora aqui embora falando. Em todo caso, houve uma voz que gritou: onde estás? Onde estás? Onde estás? E a questão toda é que quando nós trazemos para os nossos dias, ainda existe uma voz que chega aos nossos ouvidos, ou pelo menos deveria chegar aos nossos ouvidos: onde estás? Talvez são vozes que não chegam aos nossos ouvidos, porque não temos a capacidade de ouvir, mas são vozes que estão sendo ditas, são clamores que estão sendo feitos. O onde estás, por exemplo, podem ser vozes de filhos clamando por pais ausentes que moram debaixo do mesmo teto. Onde estás? Pais que se escondem atrás de outros afazeres, pais omissos. De repente, onde estás? É a voz de cônjuges que reclamam demonstração de carinho, de afeto, de amor, de tempo, de companheirismo, de cumplicidade. Onde estás? De repente, é a voz de pais que buscam em seus filhos a responsabilidade acadêmica numa geração sem compromisso. Que só se interessa por aquilo que é supérfluo, por aquilo que é banal. É a geração movida por Facebook, Instagram, WhatsApp. Onde estás? De repente, é a voz de pais que não sabe mais quem são seus filhos, porque assumiram a postura de que precisam viver a vida, se deixando ser levado pelos prazeres e novidades que o mundo pode oferecer. Onde estás? É a voz de uma sociedade que clama por cidadãos conscientes diante da urna. Estamos em tempo de eleição, embora não haja eleição esse ano em Brasília. Mas quantos votos poderiam ser diferentes, a fim de que pudesse trazer um alento à sociedade? Basta ver a qualidade daqueles que nos representam. Onde estás? Pode ser a voz de repente de uma terra que suplica posicionamentos de humilhação, de oração, de reconhecimento, de conversão dos seus maus caminhos. Suplica aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, a fim de que essa terra venha a ser sarada e curada. Queridos, eu acredito no que está escrito em 2 Crônicas 7,14.
E se por acaso existe uma terra que chora, uma terra que sangra, isso é porque a igreja não tem tomado o seu posicionamento de igreja. Eu convido você a conhecer o testemunho do que aconteceu numa cidade no sul da Guatemala. Top. Depois que a igreja resolveu ser igreja de verdade. A terra que era árida, seca, passou a abastecer o país com hortifruti granjeiro. Deus sarou a terra. Porque as igrejas se levantaram para serem diferentes. Aqueles que se embriagavam pelas cidades passaram a comprar os bares para transformar bares em igrejas. Os presídios tiveram que ser fechados porque não havia mais criminalidade na cidade. Quando a igreja resolve ser igreja, algo acontece na terra. E existe voz clamando por aí: aonde estás? Onde estás? É a voz dessa sociedade que olha para a igreja e espera dela esse posicionamento, a fim de que a sua história venha a ser alterada, venha a ser reescrita. A voz aonde estás é do líder, do pastor, que dia após dia vê a ovelha acomodada, sem se nutrir, sem querer crescimento, sem querer crescer em graça, em conhecimento. Quantas desculpas para não assumir a responsabilidade de ser crente. A igreja precisa não, agora tem internet, a gente assiste pelo Facebook. Como é bom a congregação dos santos. Como é bom nós estarmos olhando uns os olhos dos outros. Como é bom o ajuntamento. Querido, eu sei que você está aí do outro lado, nos assistindo, e eu quero crer que por um motivo plausível de não poder estar aqui nesse exato momento. Mas saiba, a tua vida de crente, de igreja, não se resume a estar atrás de um celular. Você precisa congregar com os santos. Onde estás? É a voz do Senhor que, após estabelecer sobre a pessoa o poder de adoção mediante a obra redentora de Jesus Cristo, reclama hoje a atenção do filho para momentos de intimidade. Quantos filhos espirituais ingratos, Deus olha para ele, chama de filho, mas é um filho que não se preocupa em estar na presença do Pai. A voz onde estás é a voz do Senhor que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que vêm no ajuntamento, ou mesmo em casa, na solidão do seu quarto, mas extravasam a sua alma em adoração. Eu sei que a aparência engana muito, mas como para nós que estamos aqui à frente, muitas vezes ministrando louvor, a gente olha para a igreja e pensa assim: esse irmão ainda não chegou, porque ele não está aqui, ou ele não sabe se derramar na presença do Senhor. Querido, você não precisa ter vergonha
de se derramar na presença do seu Pai. Você não precisa ter vergonha de levantar as suas mãos. Você não precisa ter vergonha de chorar na presença do Senhor. Você não precisa ter vergonha de repente, abrir os seus lábios e deixar que a sua alma expresse aquilo que está rasgando no seu peito. De repente, você quer fazer isso, mas você trava porque pensa, olha para o lado assim, o que essa pessoa vai pensar de mim? Querido, é você e Deus. Esquece que está do seu lado. É o seu momento com o Senhor. Eu posso quase afirmar que de repente é mais difícil você ter esses momentos na sua casa do que aqui. Porque aqui nós somos levados por um momento de louvor e adoração. Fica mais fácil. É a voz de Deus perguntando pelos seus adoradores: aonde está? Onde estás? É a voz do Senhor procurando aqueles que intercedem e fecham brechas. Você foi levantado como intercessor? Queridos, não são todos os que são levantados como intercessores, sabia? Orar é uma coisa, interceder é outra. Orar é uma coisa, interceder é se colocar no lugar da outra pessoa. Orar é uma coisa, interceder é estar ligado no Espírito Santo 24 horas por dia. Intercessor é aquele que é tomado pelo Espírito Santo de madrugada e sem saber, sem ter ciência, sem ter conhecimento, ele começa a falar em línguas estranhas enquanto está orando, enquanto está dormindo. Sabia disso? E depois levanta no outro dia quebrado, sem saber, parece que não dormiu. Passou a noite intercedendo, sem saber. Intercessor é aquele que é chamado pelo Espírito Santo a tempo e fora de tempo, para poder colocar pessoas na presença dele. Estamos aí vendo situações acontecendo, né? Um quase morre, outro quase perde a mão. Onde estás? É a voz daquele que procura pelos intercessores. Intercessor é chamado, não é para qualquer um, é ministério. Exige um preço, exige renúncia. E muitos, diante dessa proposta, falam: manda fulano, eu não quero esse peso sobre a minha vida. E se onde estás é a voz do Senhor, que com os braços abertos chama por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que ainda não tomaram a decisão de ter Jesus em sua vida como Senhor. E se onde estás é a insistente voz de Abacuque, que clama por avivamento: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Você tem produzido esse onde estás da sua alma? Você verdadeiramente tem deixado que a tua alma grite: onde estás? Esse avivamento.
Existe onde estás que vem da parte do Senhor, mas existe onde estás que deve vir da parte da igreja. Onde estás é a voz da igreja que olha para os céus clamando: Maranata! Você tem clamado Maranata? Ou você não tem procurado por isso? Onde estás é a voz do noivo para a noiva, a fim de que ela possa ser tomada de forma apercebida quando o noivo vier, quando o noivo for anunciado. Eu não sei se você tem ouvido essa voz, mas o noivo tem dito: onde você está, minha noiva? Não seja tomada desapercebida quando for anunciado. Onde estás? Onde estás? Feche seus olhos nesse instante. Eu quero que você analise a tua vida. Quero que você faça um exercício, meio que como você conversando com a sua alma, fazer como o salmista Davi fazia, de bater papo com a alma dele. Eu tenho ouvido onde estás. Você também tem ouvido onde estás. Esse onde estás que você tem ouvido, tem vindo da parte de quem? Ou talvez você não tenha ouvido porque você tem tomado uma atitude de indiferença, uma atitude de não se importar. Talvez o Senhor esteja falando por você, esteja procurando por você, esteja falando: fulano, ciclano, onde estás? Mas você não tem dado ouvido. Nessa hora o Espírito Santo vai trazer essa revelação ao seu coração. O que Deus tem requerido de você? Talvez a sua resposta tenha sido positiva. Quem sabe a tua resposta tenha sido a de se esconder, a de se eximir de uma responsabilidade maior que Deus quer entregar nas suas mãos. Onde estás? Onde estás? Da onde que tem vindo o onde estás para você? É de dentro da sua casa? É no seu local de trabalho? É no condomínio que você mora? Talvez é daquela pessoa sedenta de uma palavra, sedenta de um olhar carinhoso, já que o momento não permite os abraços. Onde estás? Talvez a pessoa que passa do seu lado, precisando ser alimentada, precisando ser notada. Onde estás? Talvez onde estás tem vindo da liderança, que cobra de você um posicionamento diferente, algo mais, porque sabe que você pode andar mais, porque sabe que você pode dar mais, porque sabe que você pode se fazer mais presente. Talvez o teu pastor tenha gritado para você: onde estás?
quais são os clamores que deveriam estar subindo da tua alma e você não tem feito. Você não tem clamado por avivamento, você não tem clamado por salvação, você não tem clamado por cura, você não tem clamado por transformação, você não tem querido ver mudanças. De repente, como igreja, você tem se calado, tem se omitido diante dos acontecimentos. Clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis que ainda não sabes. Mas para isso você tem que ter uma atitude de abrir os seus lábios e dirigir aos céus, onde está. Onde está o meu Redentor que vive? Onde está o avivamento sobre a minha vida, sobre a minha igreja? Onde está o tempo de abastança? Onde está? Onde está a mudança? Onde está o estabelecimento da profecia, das palavras proféticas? Onde está a voz profética que deveria estar aberta nos tempos de hoje para dizer: assim diz o Senhor? Xarabasoure, canamanás, soure, lamanás, de nalamasoure, alamanalabaxeira, canamás. Vem, Senhor. Queremos ouvir essa voz, queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Deus amado, estar disponíveis para responder, não escondidos atrás daquilo que é comum, mas, ó Deus amado, responder, ó Deus amado, com verdade, com ousadia, com intrepidez, com autoridade. Deus, nós queremos, ó Deus amado, estar dispostos a responder a esse onde estás, da forma, Pai amado, que o Senhor quer e espera de nós, com posicionamento, com postura de quem foi tratado pelo Senhor, de quem foi resgatado, de quem foi sarado, curado. Orada basore calabaxeire lamanalabassuri andalamanás. Oh Senhor, desperta-nos, ó Deus amado, para o novo tempo. Desperta a tua igreja para o novo tempo. Desperta-nos, ó Deus amado, para uma nova história. Desperta-nos, ó Pai amado, para um tempo de busca, de avivamento, onde nós possamos, ó Pai, corresponder a esse onde estás. Mas para isso, ó Deus amado, precisamos gerar, ó Pai, esse conformismo também dentro de nós. E ver se há em nós, ó Deus amado, algum caminho mau. Oh Senhor amado, nos faz, ó Deus amado, caminhar por caminhos retos. Pai, que não venhamos simplesmente a viver a vida achando que é tudo comum demais. Pai, que haja um basta, ó Deus amado, nessa história. Ó Pai, começada por Adão. Não nos permita, Senhor amado, estarmos escondidos atrás daquilo que é comum, simplesmente porque todo mundo faz. Deus, mas pelo Teu Espírito, possamos nos apresentar perante o Senhor e dizer, ó Deus amado, como Isaías disse: eis-me aqui. Tenhamos coragem para isso. Teremos coragem para isso. Pai, possamos falar como Jesus falou: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tenhamos coragem para isso. Oh Pai, que nós possamos, ó Deus amado, ser agentes de transformação da nossa geração, agentes de transformação dentro da nossa casa. Mas que para isso, ó Deus amado, possamos, ó Deus amado, deixar que essa transformação aconteça dentro de nós, em nome do Senhor Jesus.
Onde estás, Adão? Onde estás? Onde estás? Adão se escondeu porque ele teve medo. Que não venha a ser o medo, que não venha a ser a vergonha, que não venha a ser a timidez a te paralisar e te deixar escondido daquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Para terminar, Tiago capítulo 4, verso 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela cobra de mim e ela cobra de você posicionamentos corretos e verdadeiros. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos para ouvir as diversas fontes de clamor onde estás, mas que esse mesmo Espírito possa produzir em nós esse clamor de inconformismo onde estás. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde pela sua palavra, em nome de Jesus.